Nós hoje discutimos muito da nossa cultura ocidental, dos valores que nós recebemos do cristianismo, dos valores como a família, que não se contrapõe nada à humanidade ou como ela quer viver, mas preserva o que lhe é essencial. Aqui, eu sei que tem muita gente que viveu na roça ou conhece a roça, lá em casa mais ainda. E eu olho sempre essa palavra a partir de uma experiência que eu tive na roça. Eu sou um paulistano, criado a maior parte na roça, graças a Deus. Nunca morei no sítio, mas sempre nós estivemos envolvidos com alguma coisa da roça. Então aprendi muito da roça. E quem aqui, vou fazer uma pesquisa aqui no santuário, conhecia uma mina lá na roça? Uma mina, olha lá, quem lembra de uma mina? Como era bom brincar na mina? Eu até vou fazer uma outra confissão pública. Quando a mina tinha saibro, a gente ia na mina, pegava o saibro, fazia bolinha, queimava aquele saibro e ia fazer uma coisa que não pode mais fazer, não é? Estilingar, mas é claro que a gente não estilingava um passarinho de jeito nenhum, não é? Brincadeira, muitas vezes a gente fez isso sim, eu já até confessei. Eu estou dizendo isso porque quando a gente via uma mina bonitinha, pura, você via ela correr limpinha, o pai e a mãe podiam até falar assim, não, você pode abaixar lá, que se a terra estiver baixa, você pode até tomar daquela água. Era uma água pura, vocês lembram? Fresquinha, podia estar um dia quente, porque ela brotava de um manancial debaixo da terra e preservava aquela pureza. Aí quando a gente tinha mais algum atentado, vocês deviam ter um parente atentado, um primo atentado, aquele primo que a gente saía no tapa, que era chato, que se a gente fosse beber, pisava antes, etc e tal, de vez em quando dava uns 5 minutos, ele ia lá e pisoteava, e aí aquela fonte perdia a pureza, mas aquela fonte jogava uma água que demorava uns 20, 30 minutos, o que acontecia? De novo ela recuperava o sentido, a pureza e tudo mais. É essa a prosa de Jesus. Muitas vezes a nossa cultura, e nós estamos vivendo hoje na cultura ocidental, uma demonização dos nossos princípios, da família, homem e mulher, do ventre, do útero materno, que é o santuário da vida e não do sacrifício, porque o sacrifício na cruz deve encerrar todo o sacrifício humano. Então a cruz é o contraponto de um ventre que deve dar a vida, porque é um ser humano, e os seres humanos ocupam-se o ventre materno de uma mulher para dar vida, para conceder a vida, e a vida não pertence nem à mulher, a vida nem pertence ao homem, a vida pertence a toda a humanidade, como uma manifestação de Deus. Mas outras coisas tantas que estão nos tirando, quanto mais hoje a gente vê nossas crianças não acreditando mais nas fábulas, não acreditando mais na pureza do outro, desconfiadas, sexualizadas antes da hora, usando roupas e trajes que eu teria vergonha de ver, e tenho vergonha de ver, absolutamente sensuais. A quem serve isso, senão ao inimigo de Deus? E por que isso acontece? Acontece porque o inimigo de Deus descobriu um caminho. Olha, uma vez ele mandou leões, martírios, e a igreja prevaleceu, a sua porta venceu o mal, não prevaleceu a porta do inferno. Passou um tempo em que a cultura se fixou, claro, com muitos exageros e moralismos, mas sempre querendo a pureza. Mas hoje se pisa na inocência, vocês sentem isso? Pisa-se na inocência das crianças, que têm a pureza, mas que começam a verter
a sujeira da cultura que está no mundo. Então o que o Senhor está dizendo é assim: olha, não percam de sentido justamente o que sai de dentro, que é justamente a inocência, é justamente o crer nas fábulas. E está aí a beleza de algo que não é uma fábula, mas é um símbolo de uma teofania, como muitas vezes era a sarça que ardia, muitas vezes era a nuvem, muitas vezes era a chama, passa a ser a figura dos anjos, seres que muitas vezes a gente enxerga com asas, enxerga com roupas brancas, e enxerga a maneira do nosso imaginário, mas não obstante a realidade que eles existem para fazer o quê? Preservar a nossa inocência, a pureza que brota do coração de Deus e faz brotar no nosso coração. Por isso Jesus está dizendo, quem perde isso é um problema. E olha, se a gente mergulhar na psicologia, a gente consegue enxergar também muitas crianças que, embora não sejam sexualizadas e nem percam o seu momento mítico, elas viram adultas mais rápido, muitas vezes por causa da infantilidade dos seus pais, da violência que sofrem em casa, do bullying que sofrem na escola por serem diferentes. E aí você conversa com um menino, uma menina de 10 anos, e aí você não percebe mais nenhum sinal de criança, e alguns vão elogiar e pôr isso na internet, e eu acho isso uma aberração, porque uma criança de 10 anos tem que errar muito, uma de 9 mais ainda, para que os seus pais com amor a corrijam, para que o seu anjo tenha o serviço certo, não de torná-la mas de preservá-la. Por isso a gente tem que estar muito atento, porque também hoje nós cobramos que eles sejam adultos muito cedo e eles continuam crianças até muito mais tempo, porque não viveram exatamente o tempo que precisariam viver. Então, amados, quando nós estamos hoje celebrando os nossos santos anjos de guarda, a gente volta a memória atrás, porque o que Jesus quer no nosso coração, na nossa consciência, que jorre aquela mesma inocência, aquela mesma pureza que jorrou quando éramos crianças. Não que nós não necessitamos de ter razão na nossa fé, pelo contrário, Deus escreveu, inclusive é uma escrita fundamentada na razão. Razão é escrita, ela nasce da razão, nos deixou essa herança, a tradição, o magistério, mas que a gente aprenda a voltar o nosso coração a um estado de pureza, de infantilidade, para que a gente possa de fato colocar diante das coisas também a leveza que vem de Deus, porque os anjos são espíritos e não têm peso, e portanto também nos trazem essa leveza. A você que é pai, a você que é mãe, a você que é responsável, você que é educador, você que é catequista, nós temos que fazer nossas crianças voltarem a cantar aquilo que o Padre Marcelo tanto nos ensinou há quase 30 anos atrás, quando ele cantava em rede nacional e ainda canta, no batismo de fogo, nas missas aqui na Rede Vida: tem anjos voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. E aí diz: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. E na certeza que o próprio Deus está aqui, nossos anjos de guarda nos deixam um instantinho, como vai dizer a tradição, para de joelhos se colocar em adoração diante de Jesus, que logo fará presença. Então que a gente também tenha essa leveza, essa pureza, e vou dizer mais, por mais que tenham pisado em você, deixe a água sair, deixe esta mina de graça correr do teu coração, porque a pureza não está distante de você, ela está em você.
Deus acredita em você. E Ele tem um lençol freático de graça, como Jesus falou para a samaritana, que permite que a gente não precise mais tomar as sedes do mundo, as razões do mundo para crer, tanto na coisa que parece mais mitológica, como os anjos, tanto na perfeição da cruz de Cristo, da sua morte e ressurreição, por amor a cada um de nós. Então é preciso hoje, inclusive, enfrentar a cultura, não a da razão, porque a razão pura, de fato, ela aceita esse processo, mas enfrentar todos aqueles que pisam na cultura cristã, enfrentar aqueles que secularizam. Esses dias eu fui benzer uma casa e, na sequência, um negócio dessa mesma família, e eu não vi nenhum santo na casa, nenhuma cruz sequer. E depois, no estabelecimento comercial deles, a mesma coisa, não havia uma cruz. E aí eu não aguentei e perguntei, por quê? Nós temos medo de perder fregueses por colocar uma cruz. E aí eu disse, eu teria medo de perder a vida eterna, porque negar a Cristo é perder a vida. Então, amados, talvez em pequenas coisas nós demonstremos as grandes que nós deixamos para trás. Talvez de fato a gente se esqueça, ou já tenha até canalizado esta mina santa que existe no nosso coração, de pureza e de inocência, mas ela precisa ser resgatada. Talvez a dureza da nossa vida e o tanto de gente que já pisou na gente, a gente tenha até pavimentado, jogado um concreto por cima desta inocência, mas não. Jesus fala, Deus precisa dessa inocência, dessa fonte, para que de fato a gente seja tão grande como uma criança, ou seja, nos braços dele se sinta absolutamente dependente da sua vontade, do seu amor, como uma criança que, bem cuidada dos seus pais, não apenas desenvolve esse sentimento, mas vive esse sentimento, e aí sim, é um adulto com o máximo de felicidade e de alegria que ele pode ter, porque é claro, a gente sabe que a alegria nesta terra não é plena. Então, amados, convido vocês a ficarem de pé antes da gente fazer o nosso ofertório e rezarmos juntos aquela oração que eu já disse no início, ao nosso santo anjo de guarda, conversando com ele, sem jamais esquecer de rezar também por ele, porque olha, Jesus afirmou que eles são intercessores. No momento que eles saem de perto de nós, eles vão direto para o céu, ver Deus face a face. Olha, que só Jesus que vê Deus face a face, nós nem vamos conhecer, mas nossos anjos conhecem. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com os nossos anjos, como a vovó, como o papai e a mamãe nos ensinaram, pedindo um coração de criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Santos anjos de guarda, rogai por nós. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.